Fala, galera do Vale do Ribeira e do mundo. Estamos aqui novamente no nosso Pod Vale do Ribeira em mais uma sessão de gravações. E nesse domingão estamos eu e a Ira aqui. Tudo bom, Ira? E aí, Doug, tudo bem? Beleza? Nós de novo. Tamo junto. Abril, um mês muito especial. Aproveita neste momento que você está na sua casa, que você está relaxando assistindo o nosso programa. Aperte o sininho para que você não perca nenhum programa. Indique, compartilhe esse programa com outras pessoas para que elas conheçam o nosso trabalho e conheçam principalmente as pessoas que estão vindo aqui, os valentes do Vale do Ribeira, para fortalecer e nos fazer mais próximos ainda, né, Doug? Com certeza. A ideia é sempre conhecer muito mais o Vale, né, Ira? Muito mais. A gente aqui tem esse intuito de sempre a gente estar conhecendo as pessoas que fazem pelo Vale e o Vale do Ribeira. E falando do Vale do Ribeira, né, nós temos que falar também da nossa apoiadora, Ana Marca Serviços Náuticos, uma grande apoiadora do Pod Vale, sempre conosco aqui. Para você que ainda não tem sua habilitação náutica, está precisando tirar sua habilitação, a famosa CHA, que a gente sempre fala aqui, né, carteira de habilitação amadora, você ainda não tem e está querendo curtir o próximo verão, pescar, navegar pelo Vale do Ribeira aqui ou o litoral e não sabe como, entre em contato com a equipe da Ana Marca. Eles vão poder estar te dando todo o apoio técnico e teórico para você poder fazer as aulas e sair preparado para conquistar a sua habilitação. Então, entre em contato com a Ana Marca Raiz pelo Instagram ou entre em contato com nós, no nosso canal também. A gente repassa para o pessoal da Ana Marca. E tem uma informação boa para o mês de abril agora da Ana Marca. A Ana Marca vai estar em Iguape, dia 26 de abril, realizando o curso de formação de condutores de arraias e motonauta. Então, você que aí está querendo aproveitar agora, essa é a chance, hein? 26 de abril. Então, depois a gente vai falar mais um pouquinho desse curso, das outras coisas que a Ana Marca também oferece. E hoje a gente já está aqui com mais pessoas especiais, né, Ira? Maravilhoso, gente! Num momento muito especial. Segunda visita de uma, né? Ó, foi picadinha pelo podcast. Ela já tá, ai, adoro! Tá indo em outros aí também. Ela tá, pois é, arrasando nessa cidade. Adoro! Não tá fácil, não. E num mês importante, né? Que a gente teve o mês das mulheres agora, em mês de março aí, que a gente fez, né, uns episódios muito agradáveis, bons, com as mulheres do Vale, especiais. E nesse mês de abril também, mais pessoas especiais estando aqui. E hoje a gente tem o prazer de receber a Ingrid e a Michelena. Oiê. Meninas, obrigado por vocês aceitarem o convite e estar aqui conosco. É um prazer recebê-las. Eu que agradeço. Prazer é nosso, eu sou a Ingrid, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, estou atuando aqui no Vale do Ribeira há 10 anos. É um prazer estar aqui com a Chilena e com vocês. Ai, gente, sejam bem-vindas. Para quem não lembra, para você que está aí em casa, a Michelena já esteve aqui no nosso programa, nossa amiga queridíssima. Temos até um presente maravilhoso que ela nos trouxe. Já veio falar da sua vida, do seu trabalho, voltou aqui novamente junto com a Ingrid para trazer para a gente muito mais informações sobre a conscientização do autismo no mês de abril, não é mesmo? Isso mesmo, nós viemos aqui para falar todas as programações que nós teremos nesse mês de abril sobre autismo aqui no Vale do Ribeira. Legal, então, como o pessoal, né, já conhece um pouquinho da Michelena, vamos perguntar um pouquinho da Ingrid, para o pessoal conhecer a Ingrid. Ingrid, você é do Vale, não é? Como veio parar no Vale se não for do Vale? Conta um pouquinho dessa trajetória de você estar chegando em Registro aqui. Tá certo. Eu nasci aqui em Registro, então sou do Vale do Ribeira com muito orgulho. Saí daqui para estudar lá no interior do Paraná, então para fazer a faculdade de psicologia e retornei para o Vale fazem 10 anos. Estou atuando aqui. E é um prazer, né, ser cria aqui do Vale do Ribeira. Gostoso demais. E a Mi, fala um pouquinho de você também, para quem ainda não conhece a Mi. Eu sou de São Paulo, nasci na periferia da Zona Sul de São Paulo. E vim para cá, para o Vale, porque minha mãe nasceu aqui, né, toda a nossa família daqui. E aí eu vim para cá quando ela desencarnou. E tô aqui já há 9 anos. Os valentes do Vale. Valente demais, né? Passou por essas águas, não tem como. Tem pessoas especiais hoje aí, o pessoal de Registro tá sempre conosco aqui, né? É sempre um prazer estar recebendo todo mundo. E vamos falar um pouquinho, né, dessa questão muito importante, que é o autismo, né? Que na última década aí, né, ficou muito, realmente mais exposto para a população conhecer, né? Porque antigamente não se falava disso, né? Tinha poucas informações, ninguém sabia fazer o diagnóstico, né? Conhecer, né? Como atuar,
acho que era um grande problema da sociedade não ter essas informações, e hoje, né, a gente entende que está aí aberto ao público, né, para todo mundo conhecer, entender, as pessoas que têm poder falar, as pessoas que não têm poder entender. Queria que vocês falassem um pouquinho também dessa questão. Tá certo. Como você bem colocou, o autismo sempre existiu e nós não tínhamos muitos estudos sobre. Então, ninguém se falava sobre autismo, né? Ninguém falava sobre esse tema. Só que já acontecia um bullying nas escolas, as pessoas já tinham o sofrimento. E com o avanço da ciência, né, as pessoas começaram a estudar mais e hoje nós temos mais tratamento, mais diagnóstico. Então, isso facilitou. Quando a gente escuta, né, Chilena, as pessoas falando, agora tem mais autistas, Bem comum isso, né? Por quê? Porque o número de pessoas que sabem fazer os diagnósticos, que estão preparadas, o conhecimento também hoje é muito comum. Você vê um autista na escola, você tem um vizinho que é autista, então o conhecimento tá para as pessoas, né? E também separa, né, de outros males, outras coisas, né? Porque antigamente, muito antigamente, Você colocava tudo num bolo só, né? Exatamente, exatamente. Então, tendo essa divulgação de informação, as pessoas também sabem o que ela tem, o que não tem, o que outra pessoa tem e como buscar isso, né? Eu vivi uma experiência parecida aqui em Registro de procurar essas informações, e aí as primeiras pessoas que eu descobri antes de chegar até informações, como eu posso dizer, de governo, sabe, de Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, são as próprias pessoas que vão comentando, né? Então, além da Michelena ter vindo participar do programa, é com ela que eu comecei a me informar, a entender bem, aí ela fala tanto de crianças quanto de adultos, e começar a ver esse mundo muito mais e entender que existem pessoas de diversos espectros no nosso lado sempre teve, né? Exato. E a Chilena pode bem falar disso, né? Até porque ela teve o diagnóstico tardio e também tem o diagnóstico da filha, né? Acho que seria bem interessante. Sim, o diagnóstico da minha filha saiu primeiro, mas assim, bom, vamos voltar lá atrás. Quando eu era bem pequenininha, todo mundo dizia, né? A menina esquisita, a menina estranha. Aí minha mãe começou a me levar para fazer exames, não sei como é que se fazia antigamente. Isso há quase 50 anos atrás. E aí ela começou a fazer esse tipo de pesquisas ali com os médicos, psicólogo, psiquiatra, e aí eles deram o diagnóstico de... Era Asperger que chamava? Isso. Deram esse diagnóstico para mim. E aí a minha mãe não aceitou. Ela falou, não, imagina, eu vou curar minha filha, ela não é isso. Não aceitou de jeito nenhum. E aí ela começou a, como eu não falava muito, ela começava a pôr pintinho para piar na minha boca. Eu me lembro de ter levado, como é que chama? Colher de pau. Tipo, eu gaguejava bastante. Aí ela vinha com a colher de pau. Pá! Aí eu levava aquele susto. Ai, por que ela tá me batendo? Lembro que, como eu não conseguia firmar para andar, eu não firmava muito a cabeça, coluna, pernas. Eu lembro de mais ou menos, eu tenho uns 4 a 5 anos, e ela fazer uma simpatia com a minha madrinha, me segurando pelos ombros, e a gente descendo a escada, e ela vir varrendo a escada para dizer que eu ia andar. E aí depois, quando eu comecei a andar, falar, essas coisas, ela aí, tá vendo? Curou. Mas não curou, né? Eu tô aqui até hoje. E aí eu fui ter a minha filha, eu tive o Augusto, o Gustavo, o Guilherme, que já estão com 29 anos. Aí depois veio a Elisa, que está com 9 anos, e veio o diagnóstico dela. E eu continuo sendo a estranha, a maluca, não sei o que. Falei, gente, tem alguma coisa muito errada nisso. Aí no CAPS, que todo mundo fala, mas o CAPS... Foi no CAPS que eles se perguntaram, né, será? Se a filha por que a mãe não pode ser, né? Vamos fazer... Aí que eu conheci a doutora Ingrid e tive o diagnóstico. Mas, assim, eu trago muitas sequelas da vida inteira. Sequelas terríveis, por não ter informação, minha mãe não ter informação, momento, né? Não ter tido nenhum tipo de terapia, nenhum tipo de tratamento, de nada. Então, eu trago bastante sequelas, mas eu vou seguindo na luta, né, com essa sequela na boa. É muito importante, assim, que de uma pessoa que passou tudo isso trazer. Eu tenho visto artistas, pessoas famosas também, que estão tendo diagnóstico tardio, e que as pessoas olhavam para elas e não percebiam, não via, né? Porque as pessoas estão vivendo suas vidas, estão na TV, sorrindo, você não sabe o que está acontecendo com elas, né? Mas é importante que essas pessoas apareçam para que outras pessoas vejam, se reconheçam e comecem a pensar, será que também não posso ter e buscar ajuda
buscar informações para conseguir se ver, né? Eu vejo muito também as pessoas com vergonha de falar assim, eu sou autista. Ai, que vergonha. Uhum. Tem uma pessoa na minha família que fala assim, que tem todos os traços ali. Eu falo, vamos fazer o teste, vamos fazer, né, a sequência de testes. Aí essa pessoa fala assim, não, pra que eu vou saber agora que eu sou autista? Eu já sou grande, já sou adulta. Eu falo, tá bom, tudo bem. Aí tem vivido, toda né? aquela vergonha. Aí tem hora que eu falo assim, gente, sabe por que eu ando com esse cordão aqui? Porque é o meu protesto silencioso para que as pessoas saibam que não existe só crianças autistas, adolescentes autistas, que nós adultos também estamos aqui. Essas crianças vão crescer, não é mesmo? Com certeza. Não vão ficar crianças para sempre, Com né? certeza. Isso que a Chilena está falando é porque muitas pessoas ainda veem o diagnóstico como um rótulo, e na verdade o diagnóstico ele é um ponto de partida. Quando a gente nomeia algo, então se a gente sabe o que é, a gente sabe tratar também. Com certeza. Então acho que isso que faz a diferença e é algo que a gente tem lutado muito aqui no Vale do Ribeira pelos diagnósticos e que eles sejam feitos precocemente, porque aí evitaria tudo isso que a Chilena falou. Tantas coisas que ela passou, né, na vida que poderiam ser evitadas se ela já tivesse esse diagnóstico antes, um tratamento correto. Verdade. Ingrid, e como que a pessoa adulta hoje pode buscar esse diagnóstico, pode se informar? Onde que ela encontra apoio para isso? Bom, aqui nós sabemos que a gente pode utilizar o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, então ela pode entrar porta aberta, CAPS, para ela ter essas informações, lá ela tem direito ao diagnóstico, só que a gente sabe também que a saúde pública tem um número grande de pessoas precisando e os municípios não estão dando conta, tá? Então a gente precisa falar disso, que precisam de mais pessoas, né? E eles têm procurado muito no particular, né, Chilene? Então, assim, eles procuram nos atendimentos particulares esse diagnóstico, né? O que eu faço? Hoje eu trabalho no particular, então eu faço a avaliação neuropsicológica, que é esse processo que a Chilena falou que demora, são vários testes, inventários, para que a gente tenha certeza daquele diagnóstico, né? Porque a gente vê também, são muitos diagnósticos feito incorreto, né? Então, muitas pessoas que nós ouvimos autistas hoje, que estão no grupo de autistas, que nós vamos falar mais para vocês, elas receberam diagnósticos errados anteriores, assim, então elas tomaram medicamentos que não precisavam, então elas receberam diagnóstico de borderline, bipolaridade, esquizofrenia, e tiveram outros tratamentos que não faziam efeito. E hoje, sabendo que são autistas, com esse diagnóstico diferencial, que é um diagnóstico cuidadoso, né, baseado em evidência, elas conseguiram chegar no diagnóstico correto e, então, no tratamento correto. Muito bom você falar sobre isso. Para você que está assistindo, gente, TikTok não é diagnóstico. Tá? Realmente. Que vamos deixar bem claro isso. Nem IA. Muito menos. Nem IA, né? É muito importante, é muito bom que pessoas adultas como a Michelena venham até aqui e falem sobre isso para que a gente note traços e busque um profissional. Não ir no TikTok e achar, você esqueceu de fazer suas coisas em casa, esqueceu de ajudar sua mãe, seu pai, esqueceu o trabalho, você esqueceu. Isso não é uma coisa, outra coisa, tá bom? É muito legal isso que você falou, porque hoje em dia todo mundo fala, eu sou autista, eu sou TDAH, eu sou isso por causa das redes, né, sociais. E sim, nós podemos ter traços desses transtornos, né? Então, eu posso ser um pouco mais esquecida e pensar, nossa, isso pode ser TDAH. Outra pessoa ter ali uma organização, pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Mas ter características desse transtorno não configura o transtorno em si. Para ter esse transtorno, são muitas características que precisam ser vistas por um profissional, né? Que tem competência ali para fazer essa avaliação. Muito bom. E aí, depois que a pessoa, né, seja criança ou seja adulta, ela tirou o diagnóstico, né? Vem o ponto de partida, como que você falou, né? O que ela vai fazer daí? Como que ela vai buscar? O que ela precisa para isso? Além de ir no SUS, assim, como que é esse apoio com a família, aqui em Registro, na sociedade aqui no Vale? Vamos falar um pouquinho da marca, acho que é super importante. A Chilena está na marca. Pode falar, Chilena. A minha filha passa lá nas terapiazinhas, que as pessoas falam, não é terapia. Eu falo, gente, é terapia. Porque as crianças desenham, as crianças fazem comidinhas, as crianças fazem um monte de coisa com as professorinhas lá. E para mim é uma terapia. Porque assim, a Elisa não tem acesso a nenhuma outra terapia. Então, ela passa lá na MAR para poder fazer essas brincadeiras, que não são brincadeiras, a gente sabe que não são. E aí ela passa lá, ela faz as terapias lá.
As mães, os pais, né, sempre são convidados lá a ir para bingo, a ir para joguinhos, festinhas, tudo delicado, sabe? Tudo tem tem suco, tem salgadinhos, tem a atenção, nós mães, nós podemos ir lá, levar nossas crianças e sentar lá, vamos supor, hoje é dia de bingo, a gente está lá jogando bingo, tal, e as crianças estão correndo por ali. Mas ninguém vai falar assim, ai, cala a boca, menino, ai, que criança barulhenta, ai, por que essa criança está se jogando do chão? Eles deixam, é uma coisa assim tão natural, é uma coisa que eles estão tão acostumados, sabe? Eu falo que, para mim, a Amar, se ela não existisse aqui em Registro, eu acho que nós mães, teremos muito menos apoio. Uhum. Lá é muito, muito bom. A união bom. da sociedade, né, em prol do mesmo comum é muito importante, né? E aí uma associação como a Amar fazendo um trabalho desse realmente é de grande relevância e importância, né? A assistente social lá, a Gabi, a diretora lá, diretora, né, que chama? Presidente? Presidente. A Ana, são pessoas assim super acolhedoras, são pessoas que sempre estão lá para poder abraçar. Gente, já teve caso de eu estar assim desesperada, porque ser mãe de autista é difícil. Ser mãe solo é difícil. E ainda ser autista, né? Então já junta tudo mais um pouco. Já teve caso de eu estar assim extremamente a ponto de explodir, chorando assim copiosamente pelo meio da rua e eu olhar para um lado para o outro, para onde que eu vou? Eu não tenho para onde ir. Eu chegar lá na Amar e a assistente social me abraçar e falar, senta aqui pra gente tomar um café e sabe, tudo passou e eu falar, ai, posso voltar para casa. Ser ouvida, né? Ser ouvida. Acolhida, né? Só por alguém que vai te dar um suporte, né? Uhum. Até porque a mãe, típica ou atípica, já é sempre acusada, né? Sempre. Né? Então, você já tá com aquele peso. Uhum. Você já tá sem apoio. E aí não tem um suporte, né? É o que... Verdade. Isso. E além da AMAR, nós temos também o grupo de autistas adultos que tem acontecido na Secretaria de Saúde, é um grupo voluntário, gratuito, né, que acontece faz 3 anos, né, Chilena, onde eu decidi reunir autistas adultos porque eu vi a necessidade mesmo, a gente tinha mais espaços para crianças e familiares e pouco para os autistas adultos. Sim. Então, nós nos reunimos, nesse grupo presencial, que é um desafio para os autistas, porque está em convívio um com o outro, é desafiador para eles, mas eles também trabalham ali as habilidades sociais, fazem laços de amizade, então esse grupo tem sido assim muito, muito potente. Desse grupo saiu um primeiro evento pela voz dos próprios autistas, que aconteceu no Teatro Caixa Preta. O segundo ano nós fizemos o primeiro simpósio de autismo do Vale do Ribeira, junto com a Unisep, e esse ano, no dia 15 e 16, vai acontecer o segundo simpósio de autismo do Vale do Ribeira, junto com a Unisep, que surgiu tudo a partir desse grupo, que está sendo enriquecedor. E eu falo para eles que, como profissional, atendendo autistas, fazendo diagnóstico de autistas, eu nunca aprendi tanto nos livros o que eu aprendo com eles estando à frente desse grupo. Sim, com certeza. Então, assim, para mim é um prazer, eu aprendo muito com eles. Eu me tornei uma profissional muito melhor convivendo com eles, entendendo as necessidades deles. E eles são protagonistas dessa causa, né? Por isso que é um prazer estar aqui junto com a Chilena, que é uma autista e mãe atípica, porque eles precisam estar nos espaços. Sim, com certeza. E hoje, quantos adultos tem nesse grupo? É um grupo, flutua, né, Chilena? Assim, porque assim, todos têm dificuldades, é muito difícil para eles irem presencial, né? Então, no grupo, assim, tem mais ou menos uns 30 autistas, né, no nosso grupo ali de WhatsApp, que a gente vai passando as informações, mas na reunião entre 10, 12. Sim, acho que cada um tem sua limitação ali de poder, né, se locomover, de estar em contato com outras pessoas, né? Então, às sair vezes de fica... casa também, né? Não é toda a família que consegue processo. entender, né? Eu tenho um irmão que é especial, e até minha mãe também, né, antigamente achava que ele era autista, tudo, porque às vezes ele tem essa dificuldade de sair pra rua, né? Ele, hoje, apesar de também estar com problema de visão, ele fica meio ocioso de sair, então, né, a gente tem que estar sempre próximo dele para poder estar conduzindo ele para sair. Então, assim, a gente, né, tem essa experiência também, né, de estar tendo a noção de um pouco de como, né, os autistas passam, né, porque a gente tem, né, um irmão especial dentro de casa, e sabe que é uma luta, né? E aí, não só para a pessoa, mas para a família que está ali, né? Porque às vezes a pessoa é muito dependente, né? Totalmente dependente, porque dependendo do grau, né, do autismo dela, ela não consegue se desenvolver, né, direito da forma que seria, né, normal.
E com certeza criando, né, um conflito muito grande dentro da família, né? Porque a gente fala aqui, né, de exemplo a mim, porque tem a filha e ela, né, sozinha, né, tem os filhos, quer dizer, ficam... Não, acredito que não tem um conflito, porque os filhos sempre vão estar ali, né, mas o restante familiar, né, fica uma questão muito... Sim. E Até quando mesmo é um o casal casal, for de né? ficar com vergonha, né, que a pessoa tem vergonha de procurar ajuda. Sim. Se passa-se a vida inteira, todo mundo acusando, todo mundo xingando, porque xinga e são palavras, assim, ofensivas. Pesado, né? Aí a pessoa ela não vai sair de casa, ela não vai querer buscar tratamento. Se com pessoas típicas também já acontece isso, você falou do bullying, né? Então, exatamente. Antigamente o CRAS aqui se chamava saúde mental. Sim. Todo mundo morria de vergonha. Uhum. E até hoje que é CRAS, é um centro médico para todo mundo, né? Eu já passei por CRAS, por outras situações também. E assim, ninguém aceita, não, porque é doido, porque não sei o quê. Isso assim, doido a gente está sendo Aí muito vê você suave. entrando lá na saúde mental, lá, o exato. lá. Aí se a pessoa precisa lá, não vou lá, vão dizer que eu sou doido e outras palavras piores, né? Sim. E eu também queria perguntar para a Ingrid, né, já que a gente está falando desse preconceito e por falta de informação, Sim. né? Quais são os maiores desafios que você encontra aqui no Vale para conseguir quebrar isso? Bom, primeiro, as pessoas aceitarem os diagnósticos tardios, né? Então, eu já fui muito questionada, até como profissional. Você deu o diagnóstico para tal pessoa, mas ela nem parece autista. Nossa, ela não tem cara de autista. Mas, gente, autista não tem cara, não. Então, assim, ela tá dando esse diagnóstico para muitas pessoas. E, na verdade, não. Eu faço avaliação de um número grande de pessoas e não são todas que fecham esse diagnóstico, tá? É bom frisar isso. Sim. E também, uma dificuldade que eu encontrei aqui no Vale do Ribeira é acesso a tratamento para essas pessoas que eu faço o diagnóstico. Então, elas precisam de terapia ocupacional, terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada, elas precisam de terapia cognitivo-comportamental, de fono, precisam de médicos, e a gente sabe que elas enfrentam filas, elas têm uma dificuldade no acesso, é algo que a gente está debatendo muito, né? Nós precisamos que as políticas públicas, de fato, sejam efetivadas aqui, precisamos de mais pessoas aqui no Vale para dar conta de tantas pessoas que precisam de tratamento. Mas a gente vem numa luta, né, Chilena? A gente vem numa luta e ela está sendo... Tá tendo bastante visibilidade agora. O autismo está em alta, né? É um tema emergente, todo mundo tem discutido. Então, a gente tem feito aí boas discussões, está tendo um grupo permanente aqui no Vale do Ribeira para se discutir autismo. Então, os vereadores, eles estão inseridos, outras pessoas inseridas, mães atípicas. A gente tem pensado nisso, mas é um desafio fazer valer as leis que já são federais sobre o autismo, fazer valer aqui no Vale do Ribeira. A gente tem lutado para isso. Então, acesso, né, é uma coisa muito complicada, né, e são várias coisas que atravessam, né. O meu sobrinho, quando a gente teve o diagnóstico, e a gente não conseguiu pelo público, porque tinham 600 crianças na frente dele, 600 crianças. Aí, a gente conseguiu ir no particular e tirar, mas desde então eu fico pensando, e as outras 600 crianças? E o que vai ser dessas pessoas, sabe? Aí entra esse pensamento que... Aí a gente vê que não é só a gente, são outras pessoas, né? Coletivo, né? Aí depois disso a gente começou a esbarrar em outras coisas e continuamos, né? É um neném, então ainda não passa pela AMAR, não tem idade ainda suficiente, não tem outra pessoa. Aí não temos condições financeiras de contratar um profissional que seria útil, né? Aí depois entra assim, questões do tipo, falta médicos aqui na região, geralmente a pessoa tem que sair daqui, entre outros problemas também, não só o caso do autismo, né? Sim. Outros problemas também, disse, tem que ir para Curitiba, tem que ir para Santos, tem que ir para São Paulo. Mas aí, como que a mãe, ou mãe solo, ou às vezes é mãe solo casada, sabe? Entendeu? E como é que a pessoa tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da criança, tem que se cuidar, vai sair daqui para ir para um outro estado, para chegar lá, passar por fila, porque aí lá tem outras pessoas também, né? Sim, com certeza. E
quanto maior o hospital e tiver mais recursos, mais gente vai estar procurando lá, né? Com Então, certeza. E porque é para isso, né? É então- para isso, né? Eu acho importante, já que a gente está falando tanto do Vale do Ribeira e é tão importante a gente falar dos profissionais excelentes que nós temos aqui, e até para falar para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, que assim, não precisa ser neuropediatra para dar o diagnóstico de autismo, é algo que foi falado muito aqui no Vale do Ribeira. Então, qualquer profissional que entenda sobre autismo, ele consegue fazer esse diagnóstico, tá? Então, pediatras, médicos sabia. clínicos Eu gerais, também não. Olha aí. psicólogos. Muito E assim, bom. a avaliação neuropsicológica que eu faço como neuropsicóloga, aplicar testes, é uma avaliação que em alguns casos que a gente tem muita dúvida, por exemplo, os diagnósticos tardios, ou uma criança ali que é nível leve e tudo mais, ela é mais utilizada hoje, né? O que tem ali de evidência científica. Mas se é um autismo assim, que a gente tem todos os critérios, que dá para ver, qualquer médico ou profissional da saúde que entenda sobre autismo pode fazer esse diagnóstico. Então a gente tem que desmistificar, né, isso que vem sido falado aqui no Vale, para que as pessoas busquem os atendimentos aqui no Vale do Ribeira, Sim, para que elas com não certeza. precisem, como você falou, ir para fora. Muito obrigada E- pelo esclarecimento, porque eu também não sabia. E Não aconteceu é? justamente isso. A gente não tinha quem desse o diagnóstico. A gente procurou amar os órgãos. Claro que a gente foi antes de ir para fora, né? Mas a ideia era essa. Não, tinha que ser um neuropediatra. E aí só tinha um na cidade. E a pessoa super ocupada e tal, normal. Mas a gente não sabia que outra pessoa poderia e quem buscar, né? No E- caso da minha filha também, ela teve que ir para outra cidade para buscar um neuropediatra para poder saber. E para poder ir para outra cidade, eu sozinha, não tenho locomoção própria, não tenho nada. Gente, foi uma loucura, mas consegui tudo, mas olha, se eu soubesse dessa informação Não é? antes. Aquelas 600 crianças que eu citei no início, Uhum. né? Que estavam na mesma fila que o meu sobrinho. Essas 600 crianças, algumas delas podem conseguir um diagnóstico procurando alguém assim, né? Isso. E sabe, tem horas que as pessoas falam assim, é meio que uma curiosidade, sabe? As pessoas falam assim, ah, tá, mas ser autista, ainda mais adulto, é só simplesmente uma pessoa que não consegue se comunicar direito com as outras pessoas, às vezes tem uma dificuldade de sair de casa, não sei o quê. Não. Aí eu vou falar pra vocês, não tô reclamando, tá? Só vou falar uma coisa que eu estou passando aqui. E você também que é pode um reclamar. exemplo. A Claro. vivência é imagina. sua, a vivência é sua. Daqui eu tô ouvindo o barulho dos microfones, eu tô ouvindo um som que tem aqui no estúdio. Eu estou ouvindo barulho, apesar de ser bem abafado, eu estou ouvindo barulhos que vêm lá da rua. Então, tipo, a audição é super... Não são todos os autistas, né? A Ingrid sabe dizer isso, não são todos os autistas. Sim. Aí eu fui inventar de passar maquiagem. Então tem o cheiro do batom, tem o cheiro desse negócio que passa no rosto, que eu nem sei o nome. Aí tem o cheiro do meu perfume. Aí tem o cheiro do produto que passa no chão. Aí tem o cheiro do perfume que eu coloquei na Elisa. Aí tem o cheiro do sabonete que eu passei antes de vir pra cá. Aí tem o cheiro desse livro que tá aqui. Então aquele monte de coisa tá acumulando. Aquele monte de informações estão acumulando aqui. Quando a gente sair daqui, eu vou chegar em casa, mas eu já vou chegar em casa assim, tipo... Eu preciso descansar a minha cabeça, porque eu tive várias informações, fora essas Muito que eu falei, estímulo. outras. Isso, eu preciso descansar. Mas aí, quem consegue descansar sendo mãe de autista? Porque ela também está tendo, não só eu estou tendo os estímulos, ela também está tendo. Então, chegar lá, ela já vai chegar sobrecarregada. Ela ainda, se for para ela se jogar no chão e alguma coisa assim, ela consegue descarregar. Imagina eu fazer isso no meio da rua. Eu sair daqui, ali na Pronto, porta do né? mercado, sair me jogando na rua. Aí, você para e pensa, aí eu vou falar de um outro tema que é mais ou menos, é um pouco complicado, mas vamos supor que eu saia daqui e vá até um mercado. Estou sobrecarregado, estou ali a ponto. De repente, uma pessoa na fila do caixa vai falar comigo alguma coisa que não é interessante. Ah, você não sei o quê. Aí eu tipo, aí eu estouro com essa pessoa. Uhum. Aí você olha, uma mulher tatuada, uma mulher preta, uma mulher de cabelo crespo. Aí você olha assim e fala, ela tá louca, chama a polícia. Uhum. Tá louca. Agora, se fosse uma situação de uma mulher totalmente diferente, aí eles vão falando, ai, gente, chama o SAMU, eu acho que essa mulher está tendo algum tipo de crise. Uhum. Eu imagino quanto Sim. isso aconteceu. Eu moro em São Paulo, hoje estou aqui, sou de registro, mas eu também moro em São Paulo, né? Moro aqui e moro lá. E aí eu sempre comento com os meus amigos em São Paulo, né? Que aqui em Registro, por ser uma cidade pequena, onde eu conheço todo mundo, a gente sabe quem é filho de quem, né? Mas eu me lembro, assim, de quando eu era criança, de ver muitas pessoas em situação de rua
que não são pessoas em situação de rua. São pessoas que tinham algum espectro de alguma coisa, a família não sabia, a pessoa não sabia, e às vezes ia parar na rua. Não parar na rua como um morador, mas sabe assim, a pessoa sai de casa, Fica o dia inteiro vagando. fica o dia inteiro. E acontecia isso. Eu lembro de várias pessoas, das pessoas citarem, aquela pessoa é violenta, aquela pessoa aquilo. Né? E hoje eu olho para trás e penso, nossa, aquela pessoa estava num momento de crise, de surto. Nem ela e nem a família sabia o que estava acontecendo. E aí todo mundo, porque ninguém tinha informação, Sim. dizia que estava louco, às vezes ia preso, ou pegava a pessoa e jogava em algum lugar. A primeira coisa que o pessoal chamava era a polícia, né? Chama a polícia então. e leva. Se eu contar para vocês uma coisa que eu nunca contei aqui no Vale, só a gente que me conhece das antigas mesmo, da época de São Paulo, sabe. Eu vou desabafar com vocês porque eu tô aqui com 3 pessoas que eu tenho muito carinho. Eu já fui internada em hospitais psiquiátricos por 11 vezes. Não estou mentindo, para quem tem acesso ao SUS, alguma coisa, é só ir lá e colocar meu nome inteiro e acabou. 11 vezes eu estive internada em hospitais psiquiátricos. Eu estive jogada, né? Eu não fui internada, eu fui jogada, eu fui desovada lá. Eu estive entre pessoas que estavam em situação de rua e foram jogadas lá. Eu estive entre pessoas que eram... Como que se chama em Ingrid as pessoas quando assassinam e vão parar no hospital psiquiátrico? É tipo... Paciente, só que era para ser de cadeia, mas estava lá. Que nem psicopatia mesmo? Isso, alguma coisa assim. Fiquei entre pessoas lá e eu ia descobrindo, né? Esquizofrênicos, bipolar, toque, todo tipo de situação que vocês possam imaginar na face da Terra eu encontrei ali dentro da psiquiatria, porque 11 internações psiquiátricas não são 1, 2, são 11. E nessas 11 internações psiquiátricas, por falta do diagnóstico de autismo, eu estive lá e me deram todo tipo de diagnóstico, mas não me colocaram lá para, não, vamos estudar o que está acontecendo com essa mulher. Pra jogar mesmo. Simplesmente vamos desovar aí, porque ela está atrapalhando. Isso. Está bem está atrapalhando. Na rua, está atrapalhando. Isso. Eu falo que a nossa sociedade ela não está preparada para trabalhar com para entender os neurodivergentes, né? Então, tudo que foge à norma social, vou colocar num lugar fechado que é mais fácil. Por quê? Para não lidar com aquilo. É mais simples. E, na verdade, a gente tem que lutar pelo inverso. A gente tem que fazer uma sociedade que seja mais inclusiva, uma sociedade que entenda as diferenças. Sim, com certeza. Né? Então, isso, eu sinto muito por você ter passado por isso, né, Chilena? Assim, e a gente sabe que isso é a realidade de muitas pessoas. Eu agradeço, né? Mas, assim, certa parte, eu não sei se faz parte do autismo, ou se faz parte da minha educação, ou se faz parte não sei do que. Mas ter passado por ali, por 11 vezes, e ter sido afastada da minha família, e minha família não ia me visitar. Ninguém ia me visitar. Quem ia me visitar era o meu ex-companheiro, algumas vezes quando ele podia. Mas a minha família não me visitava. Minha mãe, ninguém. E aí, quando eu cheguei... ali naquele lugar, que eu conheci tantas pessoas, tantas situações diferentes, tantas coisas assim, de eu olhar e falar assim, gente, isso existe de verdade? Eu não acredito. Isso foi me trazendo não só, como que eu vou explicar sem ser grosseiro? Uma sabedoria, não que eu seja uma pessoa sábia, tal, mas sabe, eu fui um conhecimento de todo tipo de situação, de vivência, de coisas ali que eu poderia, que eu falo assim, eu posso sair daqui e falar que eu conheci todo tipo de pessoa. Porque eu conheci, gente, todo tipo de pessoa que vocês podem imaginar. Pessoas maravilhosas, pessoas encantadoras, que estavam ali dentro da psiquiatria, deitada em cima de uma cama, chorando, e que ninguém ia lá para poder falar assim, oi, vim aqui medir sua pressão, oi, eu vim aqui trazer o seu remédio. Não, é a gente que tinha que ir até lá, buscar o remédio dessa pessoa que estava lá deitada, não conseguia nem levantar, e levar para ela e colocar na boca dela, colocar água e ficar fazendo assim para ela beber, porque ela nem beber, ela não bebia. Gente que não comia, gente que ficava jogada lá em situações assim que se eu contar aqui vocês vão falar assim, que nojo, mas são situações que eu vivi, que eu olho assim e eu falo, cara, como pode? Acreditamos que... Barbacena, tudo né? Isso, Barbacena. tudo jogado lá, tudo desovado lá, por falta de diagnóstico, só isso. E remédios assim, vamos entupir de remédios para eles ficarem tudo lesado e acabou. E era assim que a gente ficava o dia inteiro. Vamos dar aquela pausinha para elas, né? Que o assunto pegou ritmo aqui, foi. Para mim e a Isa tomarem uma aguinha, né? A gente vai falar do nosso patrocinador, novamente. A Anamarca Serviços Náuticos, né? Como a gente sempre fala para vocês aqui, ela atua
tanto no Vale do Ribeira como no Litoral Sul, fazendo primeiro documento, transferência de documentação, extravio de documentação. Então você precisa de despachante náutico para poder resolver a situação da sua embarcação, da sua moto aquática. Procure a equipe da marca, eles vão poder estar solucionando o seu problema e poder regularizar a sua embarcação para você poder navegar tranquilo. Você que ainda não tem a CHA, né, que é a carteira de habilitação amadora, como a gente sempre fala aqui, para vocês entenderem um pouquinho por que ela é necessária. Ela é necessária para você poder estar pilotando a embarcação, o seu barquinho, sua lancha ou sua moto aquática regulamentado. Então você vai estar fazendo um curso preparatório de formação de condutores com a equipe da Anamarca, onde você vai ter aula teórica, aula prática, vai poder receber apostilas, simulados, todo o material completo para você poder realizar sua prova dentro da Capitania dos Portos e dali sair aprovado e ter sua habilitação em mãos para poder navegar tranquilo. Então, assim, precisa de despachante náutico, precisa tirar sua documentação, sua habilitação náutica, entre em contato com a equipe da Anamarca. Tá? Eles vão estar agora dia 26 de abril em Iguape, realizando o curso de formação de condutores. Tá? Então, entre em contato com a Anamarca Raiz ou aqui conosco no Pod Vale do Ribeira. Tá? Manda um direct lá que a gente repassa para eles a informação, te informa certinho o horário, valores, tudo que você precisar. E agradecemos, né? A Anamarca sempre está conosco, né, Ira? É um prazer estar recebendo o apoio da equipe da Anamarca, o Paulo, a Carol, o Otávio, a Lu. Então, toda a equipe da Anamarca sempre está em contato com a gente, né? A gente tem um contato direto com eles. Sempre quando tem o curso, eu também estou lá junto com eles para poder estar conhecendo mais sobre a Anamarca e poder estar trazendo as informações para vocês aqui, tá? Então agora a gente vai passar um videozinho da Anamarca e já voltamos. Hoje a equipe da Anamarca aqui em Iguape, realizando o curso de Arraiz e Motonauta. Embarcação com os alunos na água e agora o instrutor com o aluno na moto aquática. É isso aí, você ainda não tem habilitação náutica, procure a equipe da Anamarca Arraiz para poder estar conquistando a sua habilitação. Voltando agora, né, com as meninas, né? É um prazer ter vocês aqui. A gente queria falar um pouquinho dos livros aí que você trouxe. Eu né? trouxe. E Dessa vez eu trouxe. eu ia me Deus. desculpar aqui que eu falei Isa, não é Isa, é Ingrid. Né? Me desculpe. Eu trouxe Ingrid. para vocês, ó. para vocês conhecerem olha o meu aqui, ó. trabalho. Então, ó, tem esse que está aqui comigo aqui, ó. É o Contos e Lendas do Vale do Ribeira. Isso. Esse livro aí conta algumas das lendas que a minha mãe me contava que aconteceram com ela, com os pais delas, com os avós, com os tios dela, aqui no Vale do Ribeira. Legal. Temos esse outro aqui, que é... Esse é o Eu Sou Autista, que é um breve relato de coisas que aconteceram comigo desde a infância, adolescência, até a vida adulta, até eu conseguir chegar no diagnóstico tardio como autista. E aqui o outro livro. E esse é o Dia do Meu Suicídio. Apesar de ser um tema assim bem forte, bem forte, mas ele fala só sobre o que as pessoas acham, né, que a vida, não tem vida após a morte, não sei o quê, mas, gente, por quem me passou isso aí, disse que tem uma vida após a morte. O que acontece quando a gente acaba se descuidando do corpo físico, se descuidando de viver a vida dignamente, bacana, e aí, do outro lado, o que acontece? Até chegar à sabedoria de que, poxa, existe a outra vida lá do outro lado. Muito legal. Você falou um pouco dos livros da outra participação que vocês Também. teve, né? Uhum. Então, mas é muito bom, principalmente esse aqui, né, que estamos falando hoje, né? Então, para quem Sim. é adulto também, quiser se informar um pouquinho mais. E aí buscar, né, contato com a Mi para poder estar adquirindo os livros, conhecendo um pouquinho mais do material que ela faz, né? Eu queria também dar um adendo, somar, tá? Com isso, né? Para quem está assistindo, para quem está em casa, sobre como a arte, né, pode apoiar. Você até comentou, né? Lá na Mar tem as terapiazinhas, e as pessoas, não é nada, né? Para quem não conhece, né? Você deve conhecer muito mais que eu, tá bom?
Como a arte é terapia para atípicos e atípicos, para quem não conhece, uma médica brasileira, Anísia da Silveira, e a enfermeira Dona Ivone de Lara, são duas pessoas que revolucionaram a psiquiatria no Brasil, numa época em que as pessoas eram jogadas, né, como a Mi comentou, e não é só o caso da Mi, gente, assim, muita gente mesmo, muita, assim, sabe? São trabalhos, são médicas e enfermeiras que entraram com um trabalho de arte na vida dessas pessoas e onde trouxeram um pouquinho de dignidade para essas pessoas, né? Então, parabéns, viu, Mi? Obrigada por contar a sua história, obrigada por trazer isso daqui, né? Eu que agradeço. Eu sei que a gente ri, a gente sorri, a gente está sempre brincando, né? Principalmente nós aqui que já nos conhecemos, né? A gente brinca, mas a gente sabe, e eu nem consigo imaginar como que foi para você chegar até aqui e poder estar contando isso pra gente, viu? Obrigada. Eu que agradeço, imagina. E fale um pouquinho para a gente agora sobre esse seminário que vocês estão produzindo, como que vai ser, que dia certinho, para quem ainda não conhece sobre autismo, poder estar lá prestigiando, comparecendo, podendo receber essa informação também, que é muito importante. Tá certo. Nós vamos ter o 2º simpósio de autismo no Vale do Ribeira, no dia 15 e 16 de abril, na Unisep. No dia 15, nós teremos palestras dos próprios autistas, então o tema é Pela Voz dos Próprios Autistas. Eles serão protagonistas dessa causa, né, que é tão deles. Muito legal. E no Que oportunidade. E no segundo dia, nós teremos profissionais falando sobre o tratamento interdisciplinar, então como as áreas elas conversam entre si para a melhoria daquela pessoa com transtorno do espectro autista. Então, é isso, né, Chilena? A gente vai estar lá. Por que a faculdade, né? Muita gente pergunta, a gente iniciou no Caixa Preta e depois levamos para a faculdade no ano passado e agora vamos continuar na faculdade, porque lá estão saindo muitas pessoas formadas e nós precisamos de mais profissionais que entendam sobre autismo, né? É um relato deles, dos autistas adultos, que às vezes eles vão num pronto atendimento ou em algum serviço e as pessoas não reconhecem eles, não sabem como tratar. Então, a gente gostaria, né, informando esses universitários que eles saiam de lá entendendo um pouco mais sobre o autismo, né? Nós também temos um curso de aplicador ABA, junto com a faculdade também, que é um curso para formar pessoas com ensino médio. Então, terminou o ensino médio, pode ser um pai, mãe, um familiar, ou profissionais da área da saúde, da educação. Legal, por quê? Porque nós também entendemos que os protagonistas dos tratamentos são os familiares, né? Então, por quê? Que eles ficam com aquela criança a maior parte do tempo. E a criança se torna adulto, né? Se ela for tratada desde pequena, ela vai ter menos dificuldade nessa vida adulta, né? Então, a gente está fazendo esse curso de aplicador ABA, fica um convite para vocês darem uma olhada junto com a faculdade Unisep, com o Capacita e ESEP, que eles têm lá. O que mais, Chilena, que nós vamos ter em abril? A caminhada da Mar, mudou, né? Mudou por causa da chuva, mas vai acontecer. Vai acontecer. Já tem nova todo data? mundo animado, mas não, falta a nova data. A gente está esperando o pessoal da Amar, né, passar a nova data. Mas já estava tudo programado, tudo certinho. Mas por causa da chuva, né, em consideração as pessoas que iam estar ali, com certeza. As crianças, tudo, né? Então teve que cancelar. É um passo de quebrar esse preconceito, né? Começar a ver as pessoas autistas na sociedade, né? Verdade. E nós também gostaríamos de convidar para que as pessoas autistas adultos participassem do nosso grupo junto com a Secretaria de Saúde, um grupo voluntário, gratuito. Então, ele acontece o último sábado de cada mês. Podem pegar o meu contato da Chilena, que a gente já orienta para entrar nesse grupo. Muito importante. Né? É um grupo assim, muito potente. Através dele tem surgido esses eventos, surgiu esse simpósio de autismo no Vale do Ribeira, que já está na 2ª edição. Então, a gente fica o convite, né, para os autistas adultos. Sim, muito importante. E uma coisa que a Ingrid não fala, que eu acho que ela é muito modesta, mas o negócio é que foi ela que inventou esse negócio, né, desse grupo, né? Do grupo. Você que criou esse grupo, ela não recebe. Ah, mas ela recebe do tal órgão. Não, ela não recebe de nada, nem de ninguém, para poder fazer Tudo independente. Tudo independente. Voluntário. Tem o auxílio da Secretaria de Saúde, que
Cedeu espaço. Você deu espaço, mas ela poderia estar, hoje é meu sábado, eu vou descansar aqui na minha casa. Não, ela vai lá junto com a gente, cuidar da gente lá, ver o que ela pode fazer com a gente, com os autistas adultos lá. Eu tô falando, não é puxando sardinha, não. Às vezes o povo, tá puxando sardinha. Não, não é. É porque a realidade tem que ser Não, dita. se alguém As pessoas não precisa, se sabem. alguém precisa, já sabe quem é a Ingrid, o que ela está Sim. fazendo, que tem o grupo. Com certeza. Onde que é esse espaço físico? Esse espaço físico, a Secretaria de Saúde fica perto da Praça dos Expedicionários. Isso. E aí é só a ali. pessoa ir lá e direto Isso. lá. E Não direto precisa passar num posto de saúde, ela pode ir direto pode lá. ir direto no grupo. Então, só fala, né, com a gente, assim, pra gente colocar no grupo de WhatsApp, que ali tem todas as informações. Pra saber o dia, Pra exato, saber o a hora dia, a certa. hora Ai, e que tudo mais, mas maravilha. assim, não precisa ser encaminhado por nenhum lugar, é livre. E se autistas adultos que tiverem dificuldade de irem sozinhos, às vezes eles precisam de uma rede de apoio, uma mãe, um outro familiar, a rede de apoio também é super bem-vinda no nosso grupo. Muito bom, Então, muito é um bom. espaço bem acolhedor. Então, tipo, não é só o autista, né? Porque quando falavam rede de apoio, eu ficava, o que é uma rede de apoio? Até então, eu não estava sabendo. Achava Que que eu era- era a rede de apoio da minha filha, eu não sabia. Achava que era tipo, né, prefeitura. Uma coisa do áreas, tipo. todo Mas aí, mundo. tipo, vamos supor, eu vou lá, eu sou uma autista, que eu quero ir nesse grupo, quero conhecer esse grupo da Ingrid e os outros autistas. Vou lá. Mas eu tenho maior vergonha de ir sozinha, eu não quero ir sem meu pai, sem minha mãe, sem minha irmã, meu primo, meu marido. Eu posso ir junto. Maravilha. Pode ir junto, sabe? Aí senta lá. Maravilha. E o legal é que a Ingrid, ela dá vamos supor, ela dá o tema ali. Gente, vamos falar sobre tal coisa, se vocês concordarem? Vamos. Aí a gente começa a desenrolar. E ela é quem levanta a mão perguntando, posso falar? Não somos nós. Eu tô acostumada a sempre perguntarem, né? Eu sempre, posso falar? Não, é ela que levanta a mão. Eu posso falar alguma coisinha? Olha, quem sabe se isso ou se aquilo. Pronto, ela já. E quem vai de rede de apoio também, né? Levanta a mãozinha para falar. Mas a gente tem aquela livre conversa para saber de tudo, para falar sobre tudo, para chorar, para rir. Aí se sentiu cansado, tá sobrecarregado, começa a andar pela sala, vai lá fora, bebe uma água, volta e não sei o quê. E a Ingrid sempre cuidando dos lanchinhos, essas coisas. Então, parou ali. Que nem eu tô aqui conversando com vocês. Aí se eu me sinto sobrecarregado, eu já saio, vou andar um pouco na sala, volto, tomo um cafezinho, não sei o que, volto e sento e começo a conversar de novo. Então tem toda essa liberdade, sabe? Eu acho isso super, super bacana nesse grupo. Viver é bom, né? É Tá muito bacana, bom. né? E já deixa o convite, né, então, para as pessoas que querem, precisam de apoio e querem estar participando. E para as pessoas que também querem ajudar, é muito importante, né? Com a certeza. sociedade querer ajudar, também participar. É o que a pra gente mais poder- precisa, apoio. Porque quanto mais gente colaborando e participando, mais pessoas vão ser atendidas, mais pessoas vão estar ali tendo a convivência, né, num conjunto e poder isso se expandir para cada vez mais um número maior de pessoas é muito importante. Então, pessoal, já fica o convite a todos aí, né, registrenses do Vale, a fazerem uma visita, né, nos sábados, né. Aí a gente vai deixar lá no descritivo do programa o contato da Michilena, rede social, da Grazi. Grazi, né? Ingrid. Ingrid. Trocou tudo. Ingrid, desculpa, Ingrid. Imagina. E aí vocês vão estar ali para entrar em contato com elas para estarem tendo as orientações básicas aí para poder estar, né? Fica dado o recadinho aí. E falando de visitas e grupos e meios, né, de comunicação, de estarmos juntos, pessoas típicas e atípicas, né? Vou fazer uma pergunta para as duas, né? Vou pedir duas dicas. Hoje a gente tem duas dicas, Douglas, em um programa só, hein? Para pessoas, o que vocês indicam de passeio aqui no Vale? Passeio para pessoas atípicas, para as pessoas que estão aqui para conhecer tanto o registro, espaços que nos trazem, tudo isso que a gente conversou aqui. Então, queria que vocês pudessem dar uma dica pra gente, cada uma. Bora lá. Vou começar, então, falando do SESC, que é um lugar excelente, com várias oficinas, amplo, né? Eu falo que é maravilhoso. Muito Rio bom, Ribeira é ali, a lindo, gente precisa né? se apropriar Praça, mais desse Beira-Rio, com espaço, certeza. né? E aí eu vou trazer vou contar para vocês que após o nosso grupo, um dia, grupo de autistas adultos, nós fomos lá no SESC, sentar, tomar café, e foi uma experiência tão gostosa, assim, que todos os autistas falaram, nossa, que delícia, que lugar gostoso, acolhedor, e eu sempre vou lá, levo meus familiares lá, e vou com um grupo, vou com pessoas típicas, atípicas, então eu acho que é um lugar que a gente sempre tem que ir, Com aproveitar certeza. os eventos, É a pra programação todos, do justamente. A população de SESC. registro tem que prestigiar o SESC, porque é um espaço maravilhoso. Maravilhoso, traz
coisas assim fantásticas, né? Oficinas, teatro. Tem monitores, né, para as música, crianças, né? dicas. Sim. Então, a situação que você fala, enquanto a mãe está ali, o adulto está ali numa atividade, do outro lado tem gente cuidando, né? Sim. Eu gosto de muito lá quando tem as rodas de samba. Aí, Daí, também gosto. Também é gosto. minha área, eu gosto, sempre vou lá prestigiar. E é muito bom. Olha, eu acho que uma dica legal que eu dou, né, não podia ser outra, né, além do Sesc também, mas buscar o Sika Sound System, que sempre ele tá trazendo, sempre o Sika Sound System, que é o Watson Sagrado, meu filho. Isso aí. Maravilhoso. Ele faz por conta própria todos os shows, as apresentações, traz convidados, ele toca música jamaicana, mas também ele traz também, que nem ontem teve só música brasileira, então tocou tudo que é música brasileira, teve MPB, teve samba rock, teve samba, teve tudo que é música brasileira aconteceu ali. Aí tava ele, o Gostoso. Moma, tava os Bolacha Abusivas. Nossa, foi muito, muito Foi bom. no Mercadão, Ferveu, né? Foi lá no Mercadão. Outro Nossa, espaço maravilhoso. muito bom, com muito certeza. Um ótimo espaço de convívio de todo mundo ali. E agora tá tendo esses eventos, essas atividades dentro do Mercadão, que é muito legal. Sim. né? Arte e cultura, Dando- não? Arte e cultura é tudo. O Vale é Dando maravilhoso. oportunidade Eu pra ia falar arte. isso, a gente precisa aproveitar mais o Vale do Ribeira, né? Porque Sim. aqui tem cada lugar, muita cultura Privilégio, diversa, né? né? É um privilégio morar aqui no Vale. Com certeza. Eu que sou de fora. Não, nós que somos de Volta. fora, né? Eu cheguei São aqui, Paulo, bebi, como dizem, né? Bebeu a água do Água do Ribeira, não Ribeira quer não sair volta mais mais, aqui. Eu não né? quero. Então, Maravilhoso, gente. Esse muito Sesc é maravilhoso. O Desculpa. Sesc veio pra bombar. Existem outros Sesc em outras cidades tão bons. Sim. Existe o Sesc maior, não sei do que, né? Porque... Mas o nosso, pelo amor de Deus, ele não é Puxa, Ribeira, muito né? bom. Gente, vocês viram que o legal ali também é que não tem muros para poder Não tem, dividir. sim. Vamos fechar o portão, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Não é seletivo. totalmente livre. Não. Isso. Esse é o ponto Gostoso chave demais. Né? daquele lugar ali, que é especial demais. Gente, a gente tá chegando aos finalmente aqui, né? Nossa, Agradecer foi muito rápido, esse papo, né, com a Douglas, Ingrid, né? Com a Mi. Nossa, quando o papo é muito bom, Né? passa que a Nem gente nem sente, né? E agradecer vocês por terem aceito o convite, estar aqui conosco, né? Foi um prazer conhecê-la, né, Ingrid? A Mi, é um prazer sempre estar aqui recebendo você. Gostaria que vocês, né, dessem as redes sociais de vocês, deixassem um recadinho também, convites, fique à vontade. Pode começar. O grupo também, como é que faz para entrar no grupo? Então, as minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais são Michilena. M-I-H Chilena. Pronto. Sim. E a minha rede social é Ingrid Macedo Neuropsi. Lá eu falo um pouquinho sobre transtornos mentais, bastante sobre autismo e também sobre práticas baseadas em evidência. Sobre o grupo de autistas. Para entrar, é só entrar em contato com uma de nós ou qualquer outro membro do grupo, que a gente já vai dar as orientações, colocar no grupo que tem as informações. Então é bem fácil, bem tranquilo. Que maravilha, me coloca, por favor. Beleza. Vamos sim. Eu tenho Vou bastante aproveitar para mandar um interesse. beijo pro pessoal do grupo, né? É. Gente, tem beijos. Assistam. E também para finalizar, eu queria falar novamente o quanto eu aprendo com os autistas, né? Então eu também convido os profissionais, outros profissionais de diversas Sim. áreas a chegarem perto das pessoas Bom com convite. transtorno e perguntar para eles o que falta aqui no Vale do Ribeira. Não só profissionais, mas o poder público, enfim. O que falta? Falta, por exemplo, lugar para a gente passear de convivência, falta tratamento, como nós falamos aqui. Sim. O que está faltando? Vamos construir juntos? Eu acho que quando a gente se aproxima, Maravilhoso isso. a gente se torna mais potente. Com Então, certeza. esse é meu recado. Isso Valeu aí. demais. Recadão. Não. Então, novamente, gente, obrigado, tá? Foi um prazer recebê-las. Ira, obrigado novamente. estarmos Valeu, juntos Doug. aí, Que né? programão, Mais hein? Que episódio mês esse especial. mês. Vem muita coisa boa aí, galera. né? Esse mês tem muito papo bom. A gente está trazendo pessoas aí especiais, como a gente sempre fala, que são do Vale do Ribeira e que estão no Vale do Ribeira, né? Então, fica ligadinho. Cada sexta-feira aí tem um episódio novo com um papo muito bom. E foi um prazer estar com vocês novamente aqui. Um grande abraço a todos. Valeu!